Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Este é o canal JL Invest, eu sou o José Lois. Neste vídeo nós vamos tratar de um estudo que eu resolvi fazer a partir do investimento em 50 ações de 50 empresas diferentes listadas na Bolsa de Valores, na B3. Eu resolvi fazer dessa maneira. Eu adquiri uma ação de cada empresa. São 9 setores diferentes, incluindo bens industriais, comunicações, consumo cíclico, consumo não cíclico, financeiro, material básico, petróleo, gás e biocombustíveis, tecnologia e utilidade pública. Investi no dia 4 de abril de 2023 um total de R$ 815,26. E eu trouxe esse estudo até o dia 31/8 de 2023, portanto praticamente 5 meses, né? Abril, maio, junho, julho e agosto. A rentabilidade média desses 9 setores, dessas 50 ações, uma de cada, ela foi de 20,62%. Então veja só, que coisa interessante, não é? Em 5 meses, 20,62% de valorização, na média. E a inflação acumulada no ano de 2023, de janeiro até a presente data, não é? 3,23, ou seja, mais de 6 vezes mais. Não estamos falando dos dividendos. Neste vídeo vamos falar apenas da valorização e dos setores e explicar detalhadamente o motivo pelo qual eu resolvi fazer dessa maneira. Dito isto, vamos aos setores. Então, veja bem, no setor industrial, eu adquiri ações, não é? Foram 7 empresas diferentes, entre elas Kepler, indústria metalúrgica, constrói silos para guardar grãos, entre outras coisas. Metisa é uma metalúrgica antiga que produz uma série de produtos metalúrgicos, exporta para muitos países. Randon, implementos rodoviários. Indústrias Home, outra indústria metalúrgica. Schulz Metalúrgica produz compressores, ar comprimido. Quando você vai no dentista, aquele motorzinho funciona com ar comprimido, tem que ter um compressor desse, não é? Santos Brasil Portos é uma empresa que opera no Porto de Santos, né? Ou seja, recebe carga e coloca carga no navio. TGMA, Transportes, Logística. Essa empresa você a vê por aí normalmente com cegonheiras. O que é uma cegonheira? É uma carreta que carrega carros 0 km, desde a fábrica até o distribuidor. Então, nessas 7 empresas diferentes, nesse setor de bens industriais, nós tivemos uma média de 22,29% de valorização. Significa dizer o seguinte, que no dia da compra, em 4/4, eu investi R$ 103,74. Se eu quisesse vender tudo no dia 31/8 de 2023, eu arrecadaria R$ 126,87. Sempre lembrando, isso aqui não é recomendação de nada, é apenas um estudo que eu estou fazendo. Para quê? Para aprender de forma prática, colocando risco, tirando dinheiro do bolso, para ver no final de um ano, o que realmente acontece. E aí sim fazer balanceamento, reduzir o número de empresas. Então, por exemplo, tem empresas aqui que pagam menos dividendos, outras pagam mais, outras pagam com mais recorrência, outras têm uma valorização maior. Então tudo isso a gente vai separar, não é? Após 12 meses, é como se fosse um estudo, é como se eu estivesse fazendo aí um estudo de mercados de capitais ou uma pós-graduação, não é? A diferença é que o investimento total de 800 e poucos reais é muito mais barato, se você considerar, do que fazer um curso de mercado financeiro de primeiro nível para aprender a mexer com ações, não é? Então, eu investi nessas ações,
50, uma de cada, né, conforme já disse, e investir em alguns livros, não é? Que alguns eu já citei em outros vídeos, outros em oportunidade futura serão citados. Tudo isso no sentido de quê? Obter conhecimento. Para quê? Para investir melhor. Existem dois tipos de conhecimento, não é? Existe o conhecimento teórico, que é aquele que você adquire através dos livros, e existe o conhecimento na prática, quando você faz acontecer. Então, eu estudei pelos livros e eu estou estudando pela prática. A complementação desses dois estudos me garante a condição de eu, sozinho, sem casa de análise, sem assessor, sem gerente recomendando nada, eu invisto por minha conta e risco e, como está demonstrado aqui, até agora acertei muito mais do que errei. Perfeito? Até agora eu só tive muito mais acertos. Nesse setor de bens industriais, apenas o papel, ações também são chamadas de papéis, apenas o papel da indústria home teve queda. Esse apresentou queda. Eu paguei 16 no dia 31/8, valia 12,78. Todos os outros subiram. Agora, no setor de comunicações, eu só tenho uma empresa, a TIM. Eu escolhi a TIM, poderia ter escolhido a Vivo, mas preferi a TIM, não é? Paguei por uma ação 12,48 e no dia 31/8 valeria 14,41. Deu um rendimento aí, uma valorização de 15,46%. Um detalhe, quando você compra uma ação esperando que ela se valorize para depois vender com o lucro, o nome já diz, você só realiza o lucro se você vender, então você deixa de ter a ação, né? Tem investidores que fazem isso o tempo todo, compram uma ação acreditando na valorização e vende quando isso acontece. Esse tipo de investidor não está interessado nos dividendos. Ao contrário, no caso daqueles que querem fazer uma carteira previdenciária, não é? Para ter renda passiva no futuro que lhe permita o quê? Parar de trabalhar, se aposentar com essa carteira, complementar a sua renda. Esse tipo de investidor, aquele que quer construir uma carteira previdenciária, ele está interessado nos rendimentos, nos dividendos. Não é? Ele não está interessado em comprar e vender. Ele compra, abraça essa ação, casa com essa ação, transporta, leva, mantém consigo por longo prazo, não é? Temos um exemplo que eu gosto de citar porque acho extremamente sábia a maneira como ele fez, né? Pelo meu pouco entendimento ainda nesse particular, mas um entendimento bem grande já de vida, porque eu tenho 66 anos, trabalho há 52 anos e meio, trabalhei em empresas públicas, fui professor, dei aula, tive empresas, vivi no exterior, representante comercial, vendedor. Então, a experiência na prática, ela me permite dizer algumas coisas. E, no caso do maior investidor, pessoa física na Bolsa de Valores, que é o senhor Luiz Barsi Filho, ele nos conta no livro dele que ele comprou ações do Banco do Brasil a 65 centavos. Elas hoje são negociadas na Bolsa a quase 48 reais. Veja só, pagou 65 centavos, não é? E hoje são vendidas a 48. Aí alguém dirá, mas quanto seria isso corrigido? Daria em torno de 30 e poucos reais. De qualquer maneira, ele lucrou também na valorização. Mas a questão aí não é essa. A questão é o seguinte: quanto é que esse investidor recebeu durante a vida toda, porque ele comprou essas ações lá nos anos 70 por 65 centavos, seria o dinheiro de hoje, 65 centavos, corrigido 30 e poucos reais, valem 47, tá? Mas quanto que ele recebeu de dividendos? Percebam. Quanto é que ele recebeu de dividendos durante esses anos todos? Então, a proposta dele era construir uma carteira previdenciária. E ele logrou êxito e eu lhe dou os meus parabéns e o meu aplauso, não é? Então, falamos aqui do setor de comunicações, temos apenas a empresa TIM, TIMS3. Agora nós vamos para o setor de consumo cíclico. Pasmem as senhoras e os senhores,
eu comprei 7 ativos diferentes desse setor, vou citar cada um aqui. Investi R$ 63,25 em 7 ações diferentes. Em 31/8, se eu quisesse vender, eu teria obtido R$ 96,40, ou seja, uma valorização espetacular, 52,41% em 5 meses. Lembrando que a inflação 3,23%. Então, o que foi comprado aqui nesse setor de consumo cíclico? Grendene, faz lá sapatinhos, sandalinhas, né, sandália Melissa, etc. JHSF, setor imobiliário. A JHSF é uma construtora que constrói para aquelas pessoas consideradas muito ricas. Também comprei uma ação da Metal Leve. Metal Leve produz componentes para motores. Código de bolsa LEVE3. Comprei uma da Movida, aluguel de veículos, não é? Movida, aluguel de veículos, quem não conhece, todo lugar tem veículo para alugar, aquela roxinha. Comprei de uma outra construtora, cujo o código em bolsa, o ticker MTRE3, também é para classe média alta, constrói prédios, principalmente em São Paulo. Comprei também da Maxion, metalurgia. Maxion também faz rodas para a indústria automobilística, faz rodas para tratores, não é? Já houve, produziu motores, é uma indústria metalúrgica. Temos também a Trisul Construtora, que também constrói para a classe média alta. Todas essas empresas produziram, todas, sem exceção, uma valorização relevante. Então, foram 7 no total do setor de consumo cíclico. Temos agora o setor de consumo não cíclico. Quem batiza esses setores normalmente são esses, ou é a Bolsa de Valores, a B3, ou os sites especializados, né? Então, dentro desse consumo não cíclico, temos a Brasil Agro, agricultura, né? Uma empresa que compra fazendas, moderniza, depois vende, e temos São Martinho, que é um negócio sucroenergético, produz álcool, produz açúcar, né? Fizemos só 2 empresas aqui, apenas 2, e a valorização 15,36%. Comprei as 2, paguei R$ 51,94. Se quisesse vender em 31/8, eu obteria R$ 59,92, R$ 59,92. Mas não é o caso, nem de venda, nem de recomendação. E aí chegamos ao setor financeiro. O setor financeiro, eu comprei 11 empresas diferentes. 11 empresas diferentes. Quais são? Banco ABC Brasil, Banco do Brasil, Seguros da BB Seguros, Seguros do Banco do Brasil, Banco do Estado do Espírito Santo, Banco Mercantil Bradespar. A Bradespar é uma empresa de investimentos do Bradesco. Banco do Rio Grande do Sul, Caixa Seguros, não é? Caixa Econômica não tem ações em bolsa, mas a parte dos seguros, Caixa Seguros tem. Itaúsa, que é um conglomerado de várias empresas, não é, que pertencem ao Banco Itaú. Então, a Itaúsa ela tem participação no próprio Banco Itaú, ela tem participação na Alpargatas, ela tem participação em empresas de energia, enfim, é um grupo. O Banco Itaú também e o Banco Santander, não é? Essas 11 empresas diferentes, elas me custaram R$ 193,05, né? Um total de uma ação de cada empresa. E se eu quisesse vender em 31/8, obteria R$ 214,55, um lucro no período de 11,13%. Esse setor, como é um setor que não tem grandes oscilações, oscila, todo dia oscila, né? As ações na bolsa todo dia ou sobem ou descem, né? Raramente se mantêm estáveis, mas é muito pouco, né? Não tem grande oscilação. No caso aqui dessas 11, a BB SE3, que é o Seguros do Banco do Brasil, e a Bradespar, essas tiveram seu valor reduzido. Se eu tivesse que vender, eu teria tido um prejuízo pequeno, mas teria. Nas outras todas teria ganho. No total da média das 11, teria ganho 11,13%. Chegamos agora ao setor de material básico.
material básico. Nesse setor, eu adquiri 8 empresas diferentes, não é? Começando pela CSN Mineração, não é? Que é o braço da Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Siderúrgica Nacional, que tem a maior parte das ações da CMIN3, que é o código da CSN Mineração, e que exporta minério de ferro. Inclusive, fornece minério de ferro para a própria Siderúrgica Nacional. Não é? Temos a Tronox Pigmentos, que é uma empresa que produz resinas, produz tintas industriais e uma série de produtos químicos. Temos a Companhia Siderúrgica Nacional, que produz aço, entre outros. Temos a metalúrgica Gerdau, GOAU4, que também produz aço, recicla ferro, etc. Temos a Klabin, né? Quem não conhece a Klabin? Klabin, celulose. Temos a RANI3, que é a Irani Papel e Embalagem, que de certa maneira é concorrente da Klabin. Temos a Unipar, Unip6, né? Química, cloro, empresa muito conhecida. E temos a Usiminas, também é uma siderúrgica, né? Fica lá na região do Vale do Aço, em Minas Gerais. O detalhe, dessas 8, a CEMIN, a CSN e a Usiminas, elas desvalorizaram. Eu teria perdido dinheiro se fosse vendê-las, não é? Teria comprado no dia 4/4 e vendido no dia 38/8 com prejuízo. Porém, nas outras todas, eu tive lucro, se eu quisesse vender, não é o caso. Na média, essas 8 ações deram 13,58% de valorização. Agora temos o setor de petróleo e gás. Nesse caso, eu adquiri 3 papéis diferentes: Petrobras, Grupo Ultra, que vem a ser Ultragás, mais conhecido por Ultragás, e a Vibra Energia e Combustíveis. Quem é a Vibra? Essa empresa é ela que é a dona, controla os postos, fornece, né, leva o combustível para os postos BR, os antigos postos Petrobras. Né? Quando você vê um posto BR, quem leva o combustível para lá, quem administra, é a Vibra. Né? Nesse setor, eu investi R$ 52,53. Se tivesse vendido em 38,8, teria apurado R$ 68,56, com a valorização de 30,51%, considerando que a inflação no no ano todo, 3,23%. Então, em 5 meses, uma valorização de 30,51% nesse setor. Chegamos agora ao setor de tecnologia. Nesse caso, eu só tenho um papel. Positivo Tecnologia. Produz computadores, produz notebook, né? Eu teria tido tive uma valorização nesse período de 16,18. Comprei por R$ 6,92 uma ação, POSI 3, e se fosse vender, arrecadaria R$ 8,04. Não é o caso. Por fim, chegamos ao setor de utilidade pública. Nesse setor aqui, muita gente gosta, né? É um setor que faz parte do grupo UBEST, né? Aquele grupo que concentra 5 setores, que é financeiro, é o de energia, é o de saneamento básico, é o de tecnologia, né? De comunicações. Enfim, eu coloquei aqui 10 papéis diferentes, 10 ações diferentes, porém, com um detalhe, todas ligadas à área de energia, ou geração de energia, falando aqui de principalmente energia elétrica, né? Ou geração, ou transmissão, ou distribuição. Então, tem empresas aqui que fazem geração, tem empresas que fazem transmissão, tem empresas que fazem distribuição e tem empresas que fazem as três partes desse conjunto. No caso, esse setor foi o que deu a menor valorização. E um detalhe, eu não coloquei aqui saneamento básico, embora quem investe para longo prazo ache muito interessante, por um detalhe: o saneamento básico, são 3 empresas na Bolsa, né? Sanepar, que é essa Companhia de Saneamento do Paraná,
a Copasa, que é a Companhia de Saneamento, Água e Saneamento de Minas Gerais, e a Sabesp, que é de São Paulo. Por que eu não coloquei? Porque essas empresas elas têm que cumprir uma série de exigências no que diz respeito a uma coisa que se chama marco do saneamento, que era para 2030, 31, 32, vai até 2035, enfim, que seria universalizar o fornecimento de água e esgoto para toda a população, se não toda, mais de 90%. Isso requer muito investimento e muito trabalho. Então, essas empresas, elas estão distribuindo, essas do setor de saneamento, embora elas tenham receita garantida, porque se você tem a água encanada na sua casa e esgoto, você tem que pagar a conta, não é? Mesmo que você saia de férias, não importa, a conta mínima chega e você tem que pagar. O que acontece? Elas estão distribuindo poucos dividendos. E com um detalhe, tem algumas que anunciam o dividendo em junho vai pagar em maio do ano que vem, em fevereiro. Demora muito para pagar o dividendo, então não me interessa. No meu caso, eu estou interessado em dividendos com muita regularidade. Dividendos, se pudessem todas pagar dividendos mensais, esse seria o ideal para mim. Por conta de quê? Por conta da idade que eu tenho. Mas se você tem 20 anos, compensa investir em Sanepar? Claro, imagina, uma hora isso vai estar tudo pronto e os dividendos vão aumentar. Compensa investir em Copasa, em Sabesp? Sim, embora não seja recomendação. Eu, no meu caso, por conta da minha particularidade, já tenho 66 anos, não me interessa esse tipo de papel. Não é? Eu prefiro aqueles que pagam uma regularidade. E por que o setor de utilidade pública, esse setor de energia, foi o que rendeu menos? Por causa de uma situação onde essas empresas, quase todas, para não dizer todas, estão envolvidas com aquisição de lotes, né, que o governo oferece. Vamos fazer uma linha de transmissão de 500 quilômetros nova. Vamos. Aí ela oferece, faz lá um leilão. Quem ganha tem que pagar verdadeiras fortunas por isso. Não é para o governo, que é para ter o direito de, durante 25, 30 anos, administrar aquilo tudo. Então, essas companhias, elas, embora recebam regularmente recursos todos os meses, porque, veja, todo mundo paga a conta de energia, senão é cortado, né? Então, a distribuidora, a geradora, veja bem, ela recebe de quem? Da empresa que faz a distribuição, não é? Então, gerou, passa pela transmissão, que também recebe. A transmissão é muito interessante, não importa se está passando ou não energia ali, está à disposição da geradora e da distribuidora, então tem que pagar. Né? Então, o que ocorre? Eles estão muito alavancados, ou seja, dívidas ali bem fortes, né, considerando os próximos anos. Então, a distribuição de dividendos desse setor aí, que já foi, né, a menina dos olhos de muita gente, né, principalmente aí quem investe em Taesa, né, a Taesa pagou muito dividendo, hoje está pagando menos. Não é? Então, vai demorar ainda um pouquinho a isso tudo estar muito bem equilibrado e para que voltem a pagar gordos dividendos, né? Dividendos abundantes. Porém, todas pagam. Todas essas pagam dividendos, algumas pagam com mais frequência, outras com menos, mas é o setor que se valorizou menos. Não é? Eu investi em 4 de abril, R$ 185,06, comprei uma ação de cada, não é? E se eu tivesse vendido em 31/8, teria apurado R$ 201,10, uma valorização de 8,66%. A Taesa, nesse grupo de 10, é a que teria dado prejuízo. Então aqui foi adquirido a AES Brasil, Energia, Alupar, Energia, CEMIG, que é a empresa de Minas Gerais, CPFL, Energia, Companhia Paranaense, que é a CEPEL, Engie Energisa, né? Então tem no Mato Grosso, tem em Minas, tem no interior do Rio de Janeiro, Neo Energia, Rede Energia, Taesa, que é transmissão, e a TRPL4, que é CETEP Energia. Então, nesse total, chegamos a 50 ações diferentes. E essas 50 ações diferentes, né, só para resumir tudo, foram adquiridas com a intenção única, básica, somente de aprender e
chegar ao final de um ciclo de 12 meses, não é? E aí escolher então, vou ficar com as 50, vou me desfazer de alguma, vou balancear, porque a carteira não está balanceada. Existem ações aqui, nessas 50, que me custaram R$ 4 alguma coisa. Tem ação aqui, por exemplo, da construtora MTRE, da Mitre, R$ 3,35. Veja, uma ação. A Trisul Construtora, eu paguei R$ 3,06 por uma ação. Mas a compensação eu paguei pela Unipar, pela Unip 6, eu paguei R$ 68. Então, não existe balanceamento na carteira, certo? Não era essa a intenção. Não existe também aqui a divulgação dos rendimentos, porque tem empresas que pagam em um mês, outras pagam em outro, outras pagam em outro. Então ficaria uma salada tremenda. Não vem ao caso agora. Nós hoje só estamos falando de valorização. Quando todas elas tiverem pago algum tipo de dividendo, nós vamos mostrar o rendimento que houve em cada uma delas. Não é? Por hoje é só. Não se trata em hipótese alguma de recomendação. E se você acha interessante esse tipo de estudo, se ele te ajuda em alguma coisa, deixa seu like, se inscreve no canal, não é? Compartilha, ativa o sininho, porque cada vídeo que a gente faz, e nossos vídeos são extremamente transparentes, a ideia é ajudar você, jovem investidor, ou mesmo que seja uma pessoa aí madura, ou se já for aposentado. Eu já sou aposentado, não é? Já contei essa história em outro vídeo. A aposentadoria, quando ela não é suficiente para você fazer frente às suas despesas, às suas demandas, então você tem que buscar uma outra renda. Não é? Você pode aplicar dinheiro em vários ativos hoje no mercado financeiro, pode até economizar em caderneta de poupança, se for o seu caso, mas alguma coisa você vai precisar fazer, porque senão você vai sofrer, você não vai conseguir manter a sua qualidade de vida, né, o seu patamar de vida, você não vai conseguir fazer frente à sua despesa, você corre o risco de se endividar, se tornar inadimplente, o resto eu não vou nem comentar aqui que não é o caso. Né? Fiquem todos com Deus, muito obrigado e até a próxima.